sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos começar, pastor? Vamos. Vamos sim. São 19h36, né? Isso. Muito bem. Desculpa o atraso aí, eu tava ali fazendo um negócio ali. Quando eu olhei a hora, já tinha passado já 2 minutos já. Mas vamos iniciar. Vamos orar pelo nosso culto, pelas nossas famílias. Essa é a missionária Zélia para fazer essa oração. Amém, oremos. Paizinho querido, Senhor, glória, te louvamos por este momento, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar o seu santo nome, te louvamos pela vida do teu filho, que está na direção deste trabalho, te louvamos pela vida do teu filho, pastor Saul, te louvamos pela vida do teu filho Evanils e de todos os demais irmãos que se encontram presentes neste culto, por cada família aqui representada. Mas te louvamos pelas demais que não puderam estar aqui conosco, mas que faz parte da igreja, a segunda igreja presbiteriana em Campina Grande, ou que faz parte das congregações desta igreja. Vamos por todos, ó Pai, que rendemos graça porque estamos chegando a um término de um ano e o Senhor tem nos dado a graça de cada quinta estarmos aqui presentes. Te louvamos pelos estudos que foram ministrados este ano, que foram de edições e de crescimento para as nossas vidas. Te louvamos cada louvor que aqui foi entoado. Te louvamos pelos grupos de louvores da tua casa
de oração. Te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas. Te louvamos, ó Pai, por todo o teu cuidado para conosco. Te somos gratos, ó Deus, por podermos comemorar a ação gloriosa do Senhor através da pessoa de Cristo Jesus, que tomou a forma de homem para sobre si as nossas dores e enfermidades. Te louvamos, ó Deus, por Cristo ter nascido em nós. Te louvamos porque aprove ao Senhor nos fazer parte do seu rebanho. Te louvamos por este momento ímpar, singular. Te rendemos graça por tudo que tens feito, estás fazendo e irás fazer, querido eterno Senhor. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Porque mesmo não estando na igreja, mas a tua igreja aqui está reunida para este culto que as nossas almas são devedoras. Celebrar o Natal, cheio da graça e do poder do Senhor, que é soberano e santo. Te rendemos graças por tudo. Em nome de Jesus, com dos nossos pecados. Amém. Amém. Obrigado. Bem, amados, nós estamos no nosso último culto de doutrina desse ano, né? Estamos estudando aí o livro de Apocalipse, né? Vamos daqui a pouco ler mais um capítulo e desfrutar mais da palavra do Senhor, né? Queria agradecer a todos, né, que participaram destes cultos, né? Que próximo ano nós possamos nos encontrar mais e mais, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente. O importante é que nós estejamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E queria agradecer pelas orações, né, que eu pedi acho que 2 terça-feira, né, e dizer que os alvos das orações, né, todos os dois, um estava em coma, já não está mais, né, já não está mais entubado, né, mas se encontra ainda, está preso na cama, né, porque ele, com a sedação, ele voltou, mas não voltou nas suas condições, nas suas faculdades mentais normais, né? Ele está muito violento, está amarrado, mas está voltando aos poucos, né? Graças a Deus, a situação que era grave, agora já amenizou mais. E o outro pedido de oração, que era o vizinho, ele já voltou para casa, já saiu do hospital, né? Rogar a Deus que eles possam ser evangelizados e o Senhor possa convencer do juízo do pecado e da justiça. Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao pastor Saul para o estudo desta noite. Amém. Irmãos, que o Senhor esteja abençoando ricamente os irmãos nesta ocasião. Na verdade, Lindenberg, Beguinha, hoje, em tratando-se da véspera de Natal, nós não faremos o estudo habitual no livro do Apocalipse, mas teremos uma mensagem a respeito deste momento importante para a vida da igreja. Embora nosso culto de Natal esteja marcado para o próximo domingo, mas em hoje, sendo a véspera do Natal, achei por bem convidar o nosso irmão Evanilson para trazermos uma palavra a respeito deste momento importante para a vida da igreja. Desde logo, quero desejar aos irmãos um feliz Natal, que Deus esteja abençoando ricamente cada um dos irmãos e que nas comemorações familiares que haverão de acontecer, nós estejamos lembrados do que é mais importante nesta data, que é, por assim dizer, o aniversariante. Que não nos esqueçamos sempre
de, à frente de qualquer comemoração, colocarmos Jesus Cristo, o Filho de Deus, em primeiro lugar, porque, na verdade, ele é que é o verdadeiro homenageado nesta ocasião. Afinal de contas, nós estamos afirmando que estamos comemorando o seu nascimento. Então, nada melhor do que lembrar dele nesta ocasião. Então, eu vou orar, em seguida a palavra estará com Evanilson para dar continuidade ao trabalho, trazendo-nos a mensagem do Divino Mestre. Oremos, queridos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque hoje estamos relembrando o teu nascimento e a tua vinda a este mundo com uma missão especial de nos reconciliar com Deus. Te louvamos, Senhor, porque tu enviaste o teu Filho Jesus para assumir o nosso lugar na cruz, pagando os nossos pecados e nos reconciliando contigo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isto. Nesta noite, queremos colocar em tuas mãos o teu servo, Evanilson, que estará trazendo-nos a palavra e compartilhando conosco. Em nome de Jesus, colocamos toda a igreja em tuas mãos nesta ocasião. Amém. 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 Mais uma vez, boa noite a todos, graças e paz. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Natal, que infelizmente, como o reverendo Saul já deixou bem claro, infelizmente por parte de muitas pessoas, né, tem esquecido qual é o verdadeiro sentido do Natal. A quem é o aniversariante, não só da noite, mas de todos esses dias, né? Na verdade, estamos aí na véspera do Natal, e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, trazendo para o nosso estudo, né, de quinta-feira, doutrina, culto e doutrina, nós vamos falar de duas doutrinas que estão relacionadas diretamente ao dia do Natal. Então, para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 4. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4, a palavra do Senhor nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, ao qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, versículo 4, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que Deus aplique a palavra e o estudo nessa noite aos nossos corações. Meus amados irmãos, estamos a poucos minutos, menos de 24 horas, de comemorarmos o Natal, propriamente dito. Como o reverendo Saul já pontuou, o aniversário do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Independente do dia certo, seja em dezembro, seja em abril, seja em março ou em maio, como alguns historiadores afirmam, independente do dia certo, o mundo para entre os dias 24 e 25 de dezembro para tal comemoração. É uma correria desenfreada por parte de muitos para as compras entre final de ano, a preparação da árvore de Natal, os acessórios, as roupas novas,
a mesa farta, a alimentação robusta, entre outras coisas. Porém, em muitas casas, a mesa farta, com pessoas alegres, irão inevitavelmente esquecer justamente daquele que é o mais importante desta data. Poucas pessoas irão se lembrar do nascimento do Senhor, da sua morte e da sua ressurreição. Em muitas casas, o aniversariante do dia não estará presente. A grande maioria das pessoas lembram nessa data especificamente de comprar os alimentos para que nada falte na sua mesa de Natal, na sua ceia, na sua comemoração em família. Algumas outras pessoas se preocupam, se desesperam por não ter uma roupa nova, um calçado novo. Outras pessoas procuram organizar a sua casa para receber os seus convidados. Entretanto, pouquíssimas pessoas irão, nesse momento, do dia 24 ao dia 25, irão se lembrar daquele que deveria ser o principal em todas as festas, em todas as comemorações, mas especificamente nessa data, de Jesus Cristo. Permitam-me trazer um pouco da contextualização dos que nós lemos. E iremos ver sobre essas duas doutrinas que está muito bem ligado a essa data de Natal. Diferente das epístolas que o apóstolo Paulo, por exemplo, Pedro e o próprio Tiago, o João não traz a sua saudação, aquilo que os teólogos afirmam de epígrafe. Paulo escreve as suas cartas e inicia as suas cartas dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, as igrejas da Galácia, a igreja de Roma, as igrejas de Corinto. Pedro também acompanha o apóstolo Paulo e Tiago também na sua epístola. Porém, João, ele é direto na sua epístola. Ele é explícito e ele também é incisivo nas suas palavras. O objetivo do apóstolo João a escrever a sua primeira carta é, na verdade, de estimular, de auxiliar e firmar cristãos e também combater uma seita chamada gnosticismo. A palavra gnosis, do original grego, que significa conhecimento, onde alguns falsos mestres afirmavam ter esse conhecimento, essa gnose, que estava acima do conhecer mais pessoas. Esses gnósticos também afirmavam ser pessoas dotadas, entre aspas, de uma revelação especial a qual somente eles possuíam ter. Essa heresia, os gnósticos, ou o gnosticismo, iniciou mais precisamente no primeiro século, cresceu abundantemente no século, e no terceiro século quase destruiu a igreja cristã, entre o terceiro e o quarto século. É por isso que João vai escrever a sua carta, combater os falsos mestres e também os falsos ensinos, o que não é muito diferente nos dias de hoje. Os gnósticos apenas rotularam uma denominação mudada ou diferente para os gnósticos. Há muitas pessoas nos nossos dias que também possuem esse conhecimento, entre aspas, que os gnósticos possuíam, a não ter revelação direta de Deus, revelação essa que apenas ele arroga para si, que Deus, entre aspas, não revelou a mais ninguém, mas somente essas pessoas que são espirituais, mais uma vez aspas, é a mesma doutrina do gnosticismo. Deus só fala com Deus, só revela aquela pessoa e a mais ninguém. Era o falso ensino dos gnósticos, o qual o apóstolo João vai escrever a sua carta. Mas vejamos comigo, irmãos, que João vai combater essa falsa doutrina. Versículo 1, ele começa ou ele inicia trazendo à tona essas duas doutrinas centrais do cristianismo: a pré-existência de Cristo e a encarnação do Filho de Deus. E aí nós chegamos ao que nós chamamos de Natal. Olha comigo o versículo 1. O que era desde o princípio. Olha que interessante.
João começa a sua carta não dizendo o seu nome, não dizendo que ele é apóstolo, não dizendo ou trazendo à tona aquilo que ele é, seus títulos. João começa a sua carta dizendo o que era desde o princípio, trazendo à tona, irmãos, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas que ele sempre existiu. O Cristo, que é de onde vem a palavra grega Christus, que é a palavra para Messias, é enviado. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a função de Jesus. A função de Jesus é ser o enviado de Deus, é ser o prometido por Deus ao seu povo. E olha que coisa interessante, porque é intrigante e ao mesmo tempo angustiante para nós e pregadores do Evangelho, saber que há pessoas dentro das igrejas evangélicas que fazem parte da igreja há 5, 10 e até há 15 anos, sendo de uma igreja evangélica, e nunca ouviram doutrinas centrais do cristianismo. A doutrina da pré-existência de Cristo e também a doutrina da encarnação de Cristo. Porque o simples fato de nós pregarmos sobre o nascimento de Cristo para as igrejas não traz à tona toda a doutrina bíblica. Não é o Natal somente o nascimento de Cristo, mas o Natal traz à tona de um Deus que sempre existiu, que é pré-existente, como João vai dizer, desde o princípio, quando o princípio foi formado, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, do nada Deus disse, haja luz, ex nihilo, nada existia, não havia nada construído, Deus disse, daquele nada haja luz, e houve luz. No princípio, Deus já estava presente. O Natal não é somente o nascimento do Filho de Deus. O Natal aponta para a pré-existência do Filho de Deus. Ele não foi alguém criado, como afirmavam os filósofos gregos, ou como afirmou um presbítero no século IV, chamado Ário, que afirmou que Cristo era um ser formado. A primeira criatura de Deus, afirmou o presbítero Ário, no século IV, depois de Cristo, ele afirmou que a primeira obra da criação de Deus não foi o mundo. Não foi Gênesis capítulo 1, versículo 1. A primeira obra, a primeira criação de Deus, segundo Ário, esse presbítero, no século IV, foi a obra da criação de Jesus Cristo. Anátema, herético, heresia. Ao ser criado, irmãos, como afirma hoje, nos nossos dias, os testemunhas de Jeová. Cristo não é apenas um profeta, como afirma hoje os islâmicos, ou a doutrina islâmica. João deixa bem claro o que era desde o princípio. Aquele que nasceu em carne, aquele que nós comemoramos o Natal, ele sempre existiu. Desde antes da fundação do mundo, aquele que era desde o princípio. Ou seja, Cristo é Deus. Cristo é o Criador de todas as coisas. Como diz Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, nele, em Cristo Jesus, no nosso Natal, tudo subsiste. E João escreve na seu evangelho, que leva o seu nome, no capítulo 1, no versículo número 3, João vai dizer, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa é, irmãos, a doutrina da pré-existência. Cristo sempre existiu. Ele é eterno. Ele é Deus. O próprio Deus, que sempre existiu, e aí chega ao que nós comemoramos o dia do Natal. A partir do versículo 1 ainda, na parte B do versículo 1. Leia o versículo todo. O que era desde o princípio, ou seja, Deus, o Criador de todas as coisas, e aí João vai dizer, o que temos ouvido
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É a segunda doutrina que o apóstolo João nos traz. É a doutrina da encarnação do verbo de Deus. Cristo não somente é eterno, irmãos, mas ele se fez um de nós. Olha que coisa fantástica. Onde as pessoas comemoram um dia que nem elas sabem o que aconteceu, que nem elas sabem responder, baseados em uma doutrina teológica, em uma doutrina bíblica, qual é a função do Natal, onde muitas pessoas estão mais preocupadas com aquilo que é terreno, com aquilo que é material, e isso não é pecado. Entretanto, quando nós estamos mais preocupados com aquilo que é material, com a nossa comida física, do que com a nossa comida, o nosso alimento espiritual se torna pecado. É isso que eu queria trazer à tona aqui diante dos irmãos. Cristo é eterno, ele sempre existiu, mas ao mesmo tempo ele se fez um de nós, ele se encarnou, ele não reencarnou, como afirmam os espíritas, ele encarnou-se, ele nasceu, o Deus cresceu, viveu, ele morreu, ele ressuscitou, e aqui, irmãos, há uma promessa futura, em breve ele voltará. Como João escreve o seu evangelho, mais uma vez, no capítulo 1, desta feita no versículo número 14. O verbo se fez carne. Ele que é eterno se fez carne, se tornou um de nós. Não pecado, não pecador como nós somos, mas puro, santo, mas ele ao mesmo tempo se tornou um de nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, de verdade. E João vai reiterar o que ele havia dito aqui no versículo 1. E nós vimos a sua glória com os nossos olhos físicos. João vai dizer que nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram o verbo da vida, o próprio Deus. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Essa é a doutrina da encarnação de Cristo, e essa doutrina ela é fundamental para o cristianismo. Mas não somente isso, João ainda continua dizendo agora no versículo 2, e a vida se manifestou. A palavra manifestar no original grego significa tabernaculou, ele habitou, ele esteve entre o povo. O exemplo e a ideia bíblica aqui é daquele tabernáculo que Moisés fez lá no Antigo Testamento, em que o povo estava com Deus todas as vezes que o tabernáculo estivesse ali entre o povo. Essa ideia, o verbo de Deus que sempre existiu e que agora se encarnou em forma humana, como Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, ele deixou a sua glória e veio ser como servo, e foi um servo obediente até a morte de cruz. Ele tabernaculou, ele habitou, ele esteve entre o povo olhou, o povo viu, contemplou com seus olhos, alguns tiveram milagres realizados, outro, como Lázaro, foi ressuscitado pelo verbo de Deus, aquele ao qual o homem só pode conhecer a Deus, porque ele mesmo se revelou a nós. A vida se manifestou e nós temos visto, diz o apóstolo João, e delas damos testemunho. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós fazemos domingo após domingo, quando nos reunimos na igreja para cultuarmos ao Senhor. Nós damos testemunho daquele Deus que sempre existiu. Os apóstolos afirmaram, nós vimos com os nossos olhos aquele que tabernaculou entre nós e que se faz presente hoje, aqui e aí. Aquilo que os apóstolos viram. Os apóstolos andaram com Cristo, eles viram a Cristo, eles ouviram a voz de Cristo de forma audível. João, o apóstolo, considerado o apóstolo do amor, reclinou a sua cabeça sobre o
peito de Cristo na ceia. É isso que nós comemoramos. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não de mesa farta, de roupa nova, de presentes atrativos, não. O Natal significa o Deus que sempre existiu, o Verbo que sempre se fez carne, tabernaculou entre nós. Os apóstolos viram, contemplaram, ouviram, tocaram. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu e em breve voltará. O verdadeiro sentido do Natal aponta para um Deus crucificado, olhando para trás, e também para um Deus que em breve voltará, olhando para frente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Queridos irmãos, nós não precisamos de qualquer outra revelação ou visão especial. Nós temos o testemunho dos apóstolos, que viram, que ouviram, que tocaram no Verbo de Deus, no nosso Senhor, no nosso Salvador, no nosso Natal. E aí ele fundamenta essa doutrina, essas duas doutrinas, no versículo número 3, quando ele reitera mais uma vez o que ele havia dito no versículo 1. O que temos visto, ele diz isso mais uma vez, para que os leitores pudessem anelar a sua mensagem, pudessem guardar a sua mensagem, pudessem refletir sobre isso. O Verbo de Deus fez carne, ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O que temos visto e ouvido, anunciamos. O Natal é a anunciação das boas novas do Evangelho de Cristo. O mundo que estava em trevas, diz o profeta Isaías, viu grande luz. Nós vimos, nós ouvimos e nós anunciamos. Há 3 verbos imperativos aqui, no versículo 3. Nós vimos, nós ouvimos e nós anunciamos. O verdadeiro crente que celebra o Natal, ele vê pela fé o seu mestre ensanguentado numa cruz para pagar os seus pecados. Um crente verdadeiro que celebra o Natal, ele ouve a pregação fiel das Escrituras, a pregação genuína, a pregação cristocêntrica, porque essa é a centralidade do Natal. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é a verdadeira pregação. E terceiro, anunciamos também a vós outros. Um crente vê pela fé, um crente ouve a pregação e um crente anuncia as boas novas de Cristo Jesus. Para que vós, continua o apóstolo João, versículo 3, igualmente, assim como nós vimos, ouvimos e anunciamos, para que assim como nós, vocês tenham alegria, tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Se a nossa doutrina, irmãos, se o nosso ensino, se as nossas confissões de fé, ou mesmo o nosso credo não é apostólico, então não vem de Deus. Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8, ao versículo número 9, Paulo vai dizer, mas ainda que nós, e aqui a mesma fundamentação do apóstolo João, nós vimos, nós ouvimos e nós testemunhamos, Paulo vai dizer que ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo o anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. João declara, irmãos, que o ensino verdadeiro procede de Deus e de Cristo Jesus. Este é a centralidade do nosso Natal.
O Evangelho não é uma invenção ou uma ilusão de um homem. O Evangelho não é uma criação do homem, mas vem do próprio Deus. Por isso que nós devemos sempre priorizarmos os estudos voltados para os estudos da palavra de Deus. É por isso que nós devemos celebrar, sim, a ceia, o Natal e a comemoração do nascimento de Cristo, porque é bíblico. Mas nós não devemos esquecer de convidar para estar na nossa mesa, para estar na nossa comunhão, para estar na nossa casa, o aniversariante, não só da noite, mas também no dia de amanhã. Porque onde há ensino apostólico, há plena alegria. Porque onde há Cristo Jesus, há verdadeira alegria. O Natal sem Cristo não é Natal. O Natal deve ser comemorado na pessoa do bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o salmista diz no Salmo de número 16, no versículo número 11, na tua presença a plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpétuas. Queridos irmãos, nós podemos fazer um banquete na noite da véspera do Natal. Nós podemos comprar roupas novas, nós podemos nos confraternizarmos, porém, se Cristo, o aniversariante da noite, não estiver presente, não haverá plenitude de alegria. Pode ter comida farta, mesa farta, mas não haverá alegria. Quantas famílias nessa noite irão comemorar o Natal sem a presença do Salvador Jesus Cristo? Ainda que com a mesa farta. Quantas pessoas nessa noite estarão com seu peru de Natal, com a sua árvore belíssima, com convidados, mas não convidaram Jesus para na sua casa? Entretanto, quantas outras pessoas que nesta noite não terão peru de Natal, não poderão comprar roupa nova ou dar presentes, porém, um principal estará presente, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quão feliz será a família que nesta noite e em todas as noites, para não dizer em todos os dias, estarão ou serão as famílias mais felizes da terra, porque Jesus Cristo está dentro delas. Por isso, para concluir essa nossa reflexão nesta noite, Cristo precisa estar presente em nossas vidas, irmãos, dia após dia. Não somente nesta noite, não somente nessa ocasião, mas diariamente nas nossas vidas. Aquele que sempre existiu, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o verdadeiro sentido do Natal. Essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a nossa festa e a nossa confraternização nesta noite. Não esqueçamos de, nesta noite, abrirmos a palavra de Deus diante de Deus e declararmos de forma audível para todos. O Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pergunto nessa noite a cada um dos irmãos que estão conosco aqui, a cada um daqueles que irão acompanhar essa transmissão através do canal no YouTube, Jesus Cristo, o aniversariante, o dia festejado para Ele, está presente na sua vida, no seu coração e na sua família? Pense nisso, reflita nisso, não somente nesta noite, mas em todas as noites, em todos os dias. Aplicando o nosso estudo, irmãos, dessa noite, em relação ao Natal e à encarnação daquele que sempre existiu. Se esse ensinamento, se essa doutrina, essas doutrinas, a preexistência de Cristo e a encarnação de Cristo, se elas não nos preenchem, não preenche o seu coração, não traz conforto e alegria, há algo de errado em nós, ou há algo de errado em você. Você não precisa correr atrás de festas,
o que você precisa correr atrás de Cristo. O verdadeiro sentido do Natal. Não atrás de profetas ou videntes que adivinham seu futuro, mas as Escrituras. E elas somente aponta para o Verbo que se fez carne, do qual nós comemoramos nesta noite. E a segunda aplicação, para você que está nos acompanhando e que ainda não fez essa sua profissão de fé, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e que ainda que venha a comemorar o Natal, mas um Natal sem Cristo. Ainda que todos lhe abandonem, ainda que todos lhe desamparem, Cristo Jesus está com você em todos os dias da sua vida. Não apenas na noite do dia 24 de dezembro, mas Cristo Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, o Natal está presente conosco em todos os dias, em todos os momentos. Por isso, se alegre, reúna a sua família, festeje o Natal, mas não esqueça de convidar o aniversariante da noite. Que Deus nos abençoe, que Cristo possa estar com você e conosco em todos os dias, para a glória do seu nome, e que nós possamos comemorar o Natal da forma bíblica, lembrando de convidar Jesus Cristo para estar conosco. Deus abençoe, uma ótima noite para cada um dos irmãos, Feliz Natal, agradeço a oportunidade e o convite feito pelo Reverendo Saul. Feliz Natal a todos. Amém. Obrigado, Deus. Deus continue lhe abençoando e nós agradecemos não só por esta pregação, mas por tantas outras que foram feitas durante esse ano e nós rogamos a Deus que possamos ter mais pregações no próximo ano com você à frente. Deus continue abençoando você e sua família. Amém. Queria saber se o pastor quer dar algum recado ou algum outro irmão. Acredito que os irmãos estejam me ouvindo. Se não, no próximo Estamos, domingo. Roberto. Vamos sim. Estamos. Só queremos desejar um Natal abençoado para todos os irmãos que entraram depois, deixar o abraço da SAF, da igreja, para todas as sociedades, para os grupos de louvores, que Deus esteja abençoando a todos, assim como abençoando cada dia mais e mais, Regina, abençoando a todos, e abençoando o irmão Evanilson com tão rica mensagem, que esteja abençoando o pastor Davi, que não está presente, mas que Deus esteja conduzindo a todos os que se encontram presentes e também os que não se encontram com a bênção dele, em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra de gratidão ao nosso Deus pela vida de todos e pelo privilégio que ele nos deu neste ano acompanhar o culto de doutrina todas as. Amém. Deus continue nos abençoando e nosso culto domingo, né? Que nós possamos estar presentes e aqueles que não poderão estar presentes que possam assistir pela internet, né? Muita gente vai viajar, vai começar veraneio aí, né? Mesmo com a pandemia, que os irmãos se cuidem, se protejam e continuem em oração por toda a família da IPL, né? De Lagoa Seca, de
Catolé de Zé Ferreira, né? E com todas as outras Barra de congregações, né? Santa Rosa. E com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que nós possamos orar, continuar orando, e os irmãos, vamos fazer uma oração final, depois damos por encerrado o nosso culto, né? Que possamos sempre lembrar das duas doutrinas aí que Evanilson bem destacou, né? Que o nosso Deus, né, muitas Muito bom. nós marcamos um dia, mesmo sem saber qual foi o dia, mas que ele sempre esteve, né? Que tudo que foi feito, nada do que foi feito sem ele se fez, né? E que ele, tendo a sua glória, né? Toda a sua glória, deixou-a, né? E veio habitar entre nós, né? Para que nós possamos ter os nossos pecados pagos, porque nós não éramos capazes de fazê-lo, né? Que nós possamos ter sempre isso em mente, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém? Acredito que o reverendo Saul já Amém. voltou, Beguinho. Oi, Evanilson. O reverendo Saul, eu acho que ele colocou uma mensagem aqui que ele tinha voltado. Retornei, Beguinha. Retornei. Amém. Tem algum recado, pastor? Algum reforço? Não, irmão, só que domingo teremos o culto pela manhã e teremos o culto à noite, onde novamente é o nosso culto de Natal propriamente dito. Beleza? Tá certo, pastor. Até o próximo domingo. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo Evanilson, Senhor, pela mensagem que nos foi trazida, Senhor, oportuna, ó Pai, e fiel à tua palavra, ó Pai amada, que tu possa estar abençoando, Senhor, ele, a sua família e a igreja que ele está à frente, Senhor. Ajuda ele naquele trabalho, ó Pai amado. Também te pedimos pelo pastor Saul, Senhor, que é o nosso comandante aqui, Senhor, que nós possamos sempre ouvi-lo, nós possamos sempre contemplá-lo nas nossas orações e que nós possamos sempre estar nos ajudando para que eles possam estar sempre à frente da tua igreja, onde quer que tu os coloques, Senhor, onde quer que tu os mande. Seja com eles, ó Pai, seja também conosco, ó Pai amado, neste dia e todos os dias de nossas vidas. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Amém. Feliz Natal para todos. Deus abençoe toda a nossa igreja passada. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo
suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias